Bem-vindo ao canal Curiosidades Sem Fim. 77 episódio. 25. Gregório de Nazianzo, o teólogo da Trindade e o maior orador teológico da história cristã. Gregório de Nazianzo é o maior teólogo da Trindade e um dos maiores pregadores de todos os tempos. Neste episódio cinematográfico, descubra sua vida, seus discursos teológicos e seu legado imortal. Para compreender Gregório de Nazianzo, precisamos entrar na atmosfera espiritual, política e intelectual do século IV, um dos períodos mais turbulentos e decisivos da história cristã. O mundo romano estava mudando. O império se dividia, se reorganizava, se cristianizava. Heresias surgiam por toda parte. Bispos eram exilados. Patriarcados disputavam a autoridade. E a doutrina da Trindade, recém-afirmada em Niceia, ainda precisava ser entendida, explicada e defendida com precisão. No meio dessa tempestade, aparece uma figura singular. Um homem que não queria palco, não buscava poder, não desejava glória. Um contemplativo atraído pelo silêncio, pela poesia e pela busca interior de Deus. Mas a história o empurraria para o centro das maiores batalhas teológicas de seu século. Esse homem é Gregório de Nazianzo, chamado pela tradição simplesmente de o teólogo. Gregório nasceu por volta do ano 329, em Arianzum, uma propriedade rural perto de Nazianzo, na Capadócia. Sua família era profundamente cristã. Seu pai, Gregório, o Velho, havia sido convertido pelo testemunho da esposa, Nona, e se tornara bispo de Nazianzo. Sua mãe era uma mulher de santidade tão profunda que sua vida foi considerada exemplo de disciplina, oração e amor pela Escritura. Desde cedo, Gregório demonstrou extraordinária sensibilidade espiritual. Ele se sentia atraído pela contemplação, pela quietude interior, pela poesia e pelas obras dos grandes clássicos gregos. Sua formação foi brilhante. Estudou em Cesareia da Capadócia, depois em Cesareia da Palestina, depois em Alexandria, onde recebeu forte formação filosófica, e finalmente em Atenas, o epicentro cultural do mundo antigo. Foi em Atenas que conheceu Basílio de Cesareia. Nasceu ali uma amizade profunda e duradoura, uma união espiritual e teológica que marcaria a história da Igreja. Gregório e Basílio caminhavam juntos como dois buscadores da sabedoria divina. Estudavam retórica, filosofia, literatura e teologia. Seus professores, colegas e ouvintes ficavam impressionados com sua inteligência. Em Atenas, Gregório se destacou pela facilidade com as palavras. Sua eloquência era tão refinada, tão pura, tão poderosa, que mesmo em vida ele já era considerado um dos maiores oradores de sua geração. Para Gregório, a retórica era mais do que técnica, era instrumento sagrado, era a arte de transformar doutrina em beleza, verdade em poesia, fé em palavra viva. Sua linguagem era lírica, intelectual e espiritual ao mesmo tempo. Cada frase parecia pulsar com fogo místico. Mas o chamado de Gregório não era para a vida pública. Seu coração ansiava pela solidão ascética. Ele sonhava em viver retirado, em vida de estudo, oração, jejum e contemplação. No entanto, sua vocação pessoal seria, repetidamente, sacrificada pelo bem da Igreja. Quando retornou à Capadócia, seu pai o pressionou para aceitar a ordenação sacerdotal. Gregório resistiu profundamente. Viveu uma crise interior marcada por lágrimas, angústia e conflito interno. Ele temia o peso do sacerdócio, temia estar espiritualmente despreparado, temia que sua natureza contemplativa fosse esmagada pelas responsabilidades da vida clerical. Acabou cedendo, porém, em espírito de obediência e serviço. Pouco depois, Basílio pediu sua ajuda na luta contra o arianismo. Quando Basílio se tornou bispo de Cesareia, nomeou Gregório
tornou patriarca e assumiu a tarefa de liderar a igreja na capital do império. Mas a política eclesiástica era cruel. Intrigas, ciúmes, rivalidades e acusações injustas começaram a desgastar seu espírito sensível. Durante o